Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez, para quem não nos conhece, eu sou Vanessa. Esse é o Fafá. Isso. Fabrício Bazé. E a gente tem um blog chamado Diário Fitness. A gente está tentando seguir aí uma rotina de postar vídeos constantemente para vocês. Vamos tentar aí colocar pelo menos uma vez por semana vídeos contando um pouco da nossa história e o que a gente tem feito para mudar a nossa realidade, né? Exatamente. Estava com 116 quilos, hoje eu estou mais ou menos com 82 quilos. E o Fafá vai começar agora um procedimento, uma série de procedimentos para poder se preparar para a cirurgia de redução do estômago, né? É o sleeve gástrico. Exatamente. Mas hoje a gente veio aqui falar um pouquinho de um assunto específico. E é um assunto difícil de ser abordado. Pode até parecer que seja um tabu mesmo entre as pessoas, que é quando você decide emagrecer, você conta ou não conta nas redes sociais. Exatamente. Isso é um assunto que às vezes a gente nem comenta, né? Mas é de extrema relevância. Talvez nem tanto para as pessoas, mas principalmente para quem vai contar, né? Eu pessoalmente vivi uma experiência nesse sentido e já vou falar disso. Então, pessoal, eu vou até começar a contar como foi a iniciativa do blog. Quando eu emagreci uns 15, 16 quilos, eu encontrei com o Fá, a gente se encontrou no seu apartamento. Isso. Ele falou, nossa, mas como você tá magro, como você emagreceu, porque a gente tinha ficado quase um mês sem se ver nesse meio tempo. E aí ele viu, notou a diferença, mantinha uma perda de peso assim, de em média 6,5 quilos por mês, né? Então já dá uma diferença bem gritante, mas na verdade eu acho que você tinha me visto com 116 quilos e depois com 199 quilos. Isso, foi mais ou menos isso. Foi quando a gente se encontrou e que você falou, nossa Vanessa, como você tá? Olha o que você está fazendo. Eu comecei a conversar, comecei a incentivar o Fá. Falei, não, Fá, vamos lá, vamos continuar. Ele contou para mim que ele já estava no processo de emagrecimento, que ele já estava trocando a alimentação dele, que ele já estava ingerindo alimentos integrais, que ele estava tendo esse cuidado com a saúde dele. Mas até então ele não tinha falado nada de cirurgia, nada de procedimento para mim. E eu não sabia, de fato, nunca imaginava quanto que o Fá pesava, né? Não sabia, não tinha noção. Isso foi a notícia de todos os jornais da cidade dessa semana. Precisa chegar lá. E aí a gente decidiu, falou, não, vamos fazer um blog, vamos contar nossa experiência e tudo mais. Só que a gente acabou entrando em serviço, trabalho, ele em trabalho na universidade, eu fazendo outros freelancers em jornalismo e terminando de atender minhas encomendas, porque eu ainda estava trabalhando, terminando de entregar as últimas encomendas que eu tinha na área de confeitaria e já partindo para o outro lado de mídias sociais e tudo mais, que estava trabalhando já para alimentar conteúdo de sites, etc. E aí, nesse meio tempo, a gente se perdeu um pouquinho, a gente teve um tempo que a gente também não conversou. Eu falei, não, já que eu emagreci tantos quilos, eu vou começar a participar de grupos de apoio. E aí, nos grupos de apoio, o pessoal vinha falando, não, Vanessa, conta mais a sua experiência, como que é a sua alimentação? Aí surgiu a ideia do blog. Só que o blog eu não poderia manter o blog se eu não contasse para as pessoas. O que eu estava fazendo? Eu sentia que eu estava assim, não sendo eu mesma, né? No meu perfil pessoal, onde tem família, amigos e tudo mais, as pessoas nem imaginavam que eu estava mexendo com blog de emagrecimento, né? E aí, quando o Fá entrou essa semana e foi a notícia bombástica que você falou, que ele contou por meio do post quanto que ele estava pesando. Exato, que era uma informação que ninguém era uma informação tinha. Off, que ninguém tinha. Nem minha mãe sabia disso, ninguém não comentava isso, porque era algo que me incomodava muito. E eu usei o primeiro post para fazer uma espécie de exorcismo disso, né? Exatamente. Então, assim,
essa questão de contar ou não contar para as pessoas, manter ou não manter a sua privacidade, ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Exato. Então, como tudo na vida da gente, a gente precisa de uma boa dose de coragem. O que eu mais vejo aí nos grupos de emagrecimento do Facebook, sobretudo do Facebook, que as pessoas criam perfis fakes para poder socializar com as outras, contar as experiências, contar quanto que está pesando, o que está acontecendo. E eu mesma tive vários perfis fakes me adicionando. Para falar a verdade, eu não adicionei. Se tiver um ou outro perfil fake no meu Facebook, foi porque passou, eu não percebi. Porque eu procuro ser verdadeira com as pessoas que me conhecem, as que não me conhecem também, porque eu acho que isso é um ato de coragem, assim como emagrecer. Não adianta nada a gente emagrecer se a gente fica fechado, a gente não compartilha nenhuma experiência, não fala como foi, né? E essa questão de compartilhar essa informação com os outros, ou até mesmo contar para as pessoas do seu ciclo de convivência, que você está fazendo uma dieta ou que você está procurando emagrecer, isso é muito complicado, porque isso gera uma pressão subentendida, né? Porque assim, as pessoas de certa forma passam a te monitorar, né? Tipo, fica meio que te cuidando. Então, e nas redes sociais isso potencializa, né? Porque normalmente no seu Facebook tem também lá pessoas que não são tão próximas de você, que talvez não convivam com você. Então aí você fica, meu Deus, todo mundo vai... Inclusive para mim, quando eu fui escrever o primeiro post do blog, que foi onde eu falei do meu peso, eu me emocionei muito na hora que eu escrevi. Né? E eu fiquei assim, eu publico ou não publico? Como vocês podem perceber, no primeiro vídeo que a gente fez eu não falei do meu peso. Aí depois eu fiquei pensando se eu falaria ou não. Eu falei, não, eu vou falar até porque isso é importante, né? É importante. Eu falei até que isso... Eu tinha medo de falar disso das pessoas, que parecia uma coisa monstruosa, né? Um número, nossa, 183 quilos, isso porque ano passado eu pesava mais de 200. Mas eu falei, não, eu vou fazer isso porque o meu propósito é esse. Né? E nosso objetivo naturalmente é que a nossa experiência de vida sirva de inspiração para outras pessoas. Então quem vai contar nas redes sociais que está fazendo dieta, ou que quer emagrecer, ou que vai emagrecer, ou falar do próprio peso, gera isso, né? Por outro lado, essa questão dessa pressão, entre aspas, que acontece, pode ser um fator motivador. Com certeza. Isso aí a gente fica mais atento a tudo que a gente faz, porque a gente não quer falhar. Exatamente, como em tudo na vida, a gente não quer falhar. A gente não quer falhar. E para quem já passou por 1001 dietas... E fracassou em todas. Fracassou 1010. Então, assim, é muito complicado. Você não quer mostrar fraqueza para as pessoas, que de repente a pessoa chega, ué, você não estava emagrecendo? Como assim? Você está no mesmo peso? Eu, por exemplo, essa semana eu eliminei 1 quilo só. Né? Então, eu estava com 83, aí passei uma semana 1 quilo. Para mim é maravilha. Tem gente que fica desesperado, triste, mas, poxa vida, eu já emagreci tantos quilos. Mais de 30 quilos. Chega depois dos 30 quilos, você fica até perdido nas contas, nos números, porque você não se atém mais a isso, essa questão de balanço. Você olha para o espelho e fala, bom, ainda tem um caminho para percorrer. Exatamente. Mas, no caso, é complicado, não vou falar que seja fácil você revelar o seu peso. Eu comecei no meu Facebook a colocar isso antes de divulgar o meu blog, no meu Face, no meu perfil. Colocava antes e depois. Ó, com 10 quilos a menos eu já coloquei a foto do antes e depois. As pessoas foram assimilando essa ideia. Não, a Vanessa está emagrecendo, a Vanessa está fazendo alguma coisa. Aí depois colocava com 15 quilos a menos, com 20 quilos a menos, com 25, com 30, com 35. Então, assim, foi uma questão assim, gradativa, mas eu não contava meu peso. Aí chegou uma hora e eu falei, não, eu tinha 116 quilos, né? E não é uma decisão fácil de tomar, isso depende muito da personalidade da pessoa.
Não adianta você ficar pensando assim, nossa, agora eu tenho que contar para todo mundo que eu estou na reeducação alimentar. Nossa, eu tenho que contar para todo mundo qual que é meu peso. Não, você não tem obrigação de fazer nada disso. Cada um tem um perfil psicológico, tem um perfil de comportamento. E você tem que se sentir bem, você tem que se sentir bem. Eu me senti muito bem a partir do momento que eu comecei a abrir meu coração pra gente que eu nunca vi na vida. Eu acho que até essa questão de fazer vídeos no YouTube é uma forma de realmente exorcizar, você escrever, exatamente. falar para pessoas, você pensar que você vai falar para minha amiga Cris, que está na Alemanha, por exemplo, ou para a Tati, que está em Brasília, e entre outras, desculpa falar nomes, mas são tantas meninas assim, tem a Van, nossa, tem várias que eu não queria ser, como se diz, indelicado nesse sentido, mas eu sei que tem muita gente me assistindo de vários lugares do mundo, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, e o blog já atingiu mais de 5 mil visualizações. Para quem começou a divulgar mesmo há 2 semanas, é uma coisa assim muito boa pra gente. Exato, e assim, o blog tem sido uma experiência pessoal muito interessante para mim. Né? Essa questão de falar sobre o que eu estou passando, falar sobre o dia a dia, falar sobre esse processo de desenvolvimento, né? de pré-operatório e das expectativas que a gente tem, para mim isso tem sido muito bom. Né? Isso está me ajudando, é um fator motivador para mim. Né? Então isso foi uma coisa que eu percebi importante. Quando eu fiz o primeiro post, eu fiquei preocupado com o que as pessoas iam falar, de como as pessoas iam reagir, mas foi muito bom para mim. Tanto que isso me animou muito, ver o comentário das pessoas, ver as pessoas te dando força, pessoas que já passaram por isso, comentando, né, o post, falando, olha, faz 5 anos que eu fiz a cirurgia e eu estou hoje assim. Então a experiência tem sido muito positiva, isso está me dando mais força ainda para correr atrás e para me sentir mais preparado para isso. Com certeza. Então, assim, essa decisão de contar mesmo, isso aí vai da sua cabeça, vai do seu coração. Não adianta você ficar pensando em arrependimento, que depois que caiu na rede você não já tem mais controle. Daniela Cicarelli aqui. Então, assim, quem viu, teve que ver, já viu, quem... Você não acha que você não tem que pensar, nossa, fulana que me deseja o mal, ou ciclano que não deveria ter visto isso. Eu não penso nessa questão. Eu penso mais no lado positivo de compartilhar com quem realmente precisa, do que ficar pensando em gente que possa querer, sei lá, tirar o sarro, alguma coisa assim, né? E a internet é um meio tão interessante porque a gente pode expandir nossas relações, independente de fronteira, de espaço, né? E a gente pode compartilhar nossas angústias, nossos sentimentos, então isso é muito interessante. Isso dá muita força. Como eu comentei no primeiro vídeo, uma das coisas que me tranquilizou na minha decisão de fazer a cirurgia, porque independente de qualquer coisa, é uma decisão pessoal muito forte, foi ver o vídeo de um português que registrou toda a experiência dele. Né? Inclusive foi uma das coisas que me motivou para fazer isso também, para registrar a minha experiência, no caso especificamente com a Sleeve. E a ideia do blog, eu e a Vanessa resolvemos unir 2 experiências, né? Um método e outro método, né? Para que as pessoas possam conhecer o lado de cada um, até porque isso é uma decisão muito pessoal, né? Vai depender do que cada um busca e da situação atual de cada um. Da situação, da condição física. Tem gente que não tem perfil para fazer redução. Exatamente. Eu mesma já cheguei aí como chama a redução? Gastroenterologista. Gastroenterologista, né? Então, assim, eu já cheguei aí com peso de 105 quilos, eu tenho 1,71 de altura. E ele falou, não, você tem que engordar 25 quilos para você entrar no IMC mínimo. Né? Então, na época, ele até sugeriu do tipo, vamos mascarar este número. Exato. Já conheço relatos de pessoas que fizeram isso.
meio que querendo assim ganhar em cima da cirurgia, porque era um plano de saúde, um convênio. Então eu decidi, falei, não, mas espera aí, se ele mesmo, o profissional, falou que o IMC mínimo que eu tinha que estar era com 25 quilos a mais para poder passar a submeter pela cirurgia, para que eu vou fazer cirurgia, né? Exato. Então não era o meu caso. O meu caso era eu tentar buscar uma alimentação melhor. E no caso do Fabrício, a mesma coisa. Ele precisa aprender a comer, ele precisa escolher melhores alimentos, ele tem que passar por todos isso. É isso que é interessante a gente frisar, Fá. É a questão de, não é uma questão de fazer uma dieta, é uma questão de você mudar o seu hábito alimentar, que é o que faz a diferença, né? É o que vai, de fato, interferir na sua saúde e no resultado que esses alimentos trazem para o teu corpo. E isso não é uma coisa fácil. Mudar hábito é muito difícil, porque são coisas que a gente traz da família, da infância, né? Então, essa foi a primeira experiência positiva que eu tive. Eu estava até comentando hoje com o Rafa que como mudou a minha percepção do sabor dos alimentos depois desse ano de reeducação, né? Como assim eu passei a gostar muito de coisas que eu não gostava, né? Eu falei, nossa, que interessante isso, né? Acho que a gente mudou algum registrozinho lá no cérebro. Com certeza. Que você passa a sentir o sabor das coisas de forma diferente e a lidar com isso. E eu acho que a reabilitação alimentar tem tudo a ver com isso, né? É aprender a comer melhor no seu dia a dia. No antes e no depois, no caso do Exatamente. procedimento cirúrgico dele. Mas, assim, voltando ao assunto principal do post, que a gente conversa demais. A gente fala demais. A minha dica que eu dou é: se te faz bem você compartilhar, eu acho que você deve compartilhar. Você escreva um blog, que você compartilhe na sua timeline. Ou num grupo específico que você faz parte. Você faça parte, porque é uma experiência. Quem participa de grupos e conta um pouco do seu dia a dia, do que tem se alimentado, das atividades físicas e tudo mais, é uma experiência compensadora. As pessoas gostam de elogio também, né? Exato. Só que ao mesmo tempo se põe lá, se dá a sua cara a bater. Exato. Né? Então você pode. Isso é a primeira coisa que você pensa. E se eu não conseguir prosseguir? E se não der certo? Por algum motivo, né? Mas acho que, como tudo na vida, a gente tem que arriscar, né? Se não der certo, você tentou, você se dedicou e você não vai se matar por causa disso, né? Talvez não tenha sido a sua hora para emagrecer. Eu acredito muito nisso, que eu acho que a gente tem todos os instrumentos, a gente tem informação, acesso à internet, a gente tem literatura, a gente tem especialistas. Por que a gente não emagrece? Porque não chegou a sua hora, você não deu o seu start, seu insight na sua cabeça. Olha, Exato. agora não estou disposto a emagrecer. Então, você não teve aquela consciência. A partir do momento que você tem a consciência, primeiro, você não tem data para chegar no seu peso ideal, vamos falar assim. Até porque a gente até tem que fazer um vídeo para falar sobre essa questão de peso ideal. Inclusive, eu ouvi umas percepções bem interessantes de outros médicos, dos meus médicos, sobre isso, né? O que é de fato o peso ideal? Então, assim, eu acho que o peso ideal é aquele que você sente bem. Tem gente que está no peso ideal, mas não se sente bem. Aí já é um transtorno alimentar, já entra psicólogo, Exatamente. até psiquiatra, se for preciso, para poder a pessoa lidar com a sua autoimagem, né? Mas, no caso, eu acho, para mim, eu tenho certeza que para o Fá também, tem sido uma experiência recompensadora, porque quanto mais a gente se doa, mais a gente recebe. Eu acredito muito na providência divina. Então, assim, quanto mais você dá, se doa para as pessoas, mais você está recebendo, que seja em forma de elogio, de carinho, a pessoa envia para você, não sei de que parte do universo ela te envia, assim, do tipo, olha, desejo todo bem para você. E você pensa no lado Isso positivo. É muito legal, isso é muito legal. Isso dá uma sensação muito boa. E desde quando a gente começou, eu particularmente comecei um pouquinho antes do Fá a trabalhar com blog, eu só tenho experiências boas, só tenho recebido mensagens de carinho, de familiares, de amigos que eu não conversava há muito tempo. Quer dizer, o emagrecimento, o assunto me reaproximou de muitas pessoas. E quem acha que eu estou sendo chata,
e tô sendo paranoica com essa questão de emagrecimento, eu sinto muito, porque eu preciso me focar para poder chegar no meu objetivo, porque se eu não pensar, olha, eu preciso mudar a minha alimentação, a hora que eu comer, ó, não vou para uma festa, não vou comer esse bolo de chocolate. Ah, mas como assim, Vanessa, você não vai comer nem um pedacinho? Não vou comer nem um pedacinho, não vou estragar as coisas, que eu fico lá me matando na academia 1 hora para chegar e detonar tudo em questão de minutos. Então é uma questão de consciência individual de cada um, né? Se eu estou sendo xiita, fundamentalista, pensando só em emagrecimento, é o que está me fazendo bem, porque de qualquer forma, não pensando nisso 24 horas, eu cheguei a menos 36 quilos no momento. É o que me deixa muito feliz. Eu vejo o lado positivo. É tudo uma questão dos objetivos que você tem, né, para a sua vida, que você de fato quer alcançar com isso, né? Eu gostaria muito de, em certos momentos da minha vida, escutar uma palavra, ou que seja através de um vídeo, ou através de um texto, ler um texto que me despertasse uma consciência, me despertasse uma vontade de mudar a minha vida. Eu ficava pensando nisso, falei, não, se eu tivesse entrado em contato, por exemplo, com um blog da Mimes, da PT, que eu acho ela maravilhosa, e uma pessoa guerreira e super batalhadora, super cabeça, que tem feito a cabeça de muita gente também, do sentido positivo da coisa. Se eu tivesse entrado em contato antes, talvez eu tivesse emagrecido antes, ou se eu simplesmente não pensasse na questão, olha, estou assim, bem muito acima do peso, preciso fazer alguma coisa pela minha saúde, pela minha estética também, que isso é importante, vou falar que não é. Talvez eu caísse a minha ficha 10 anos à frente, aí, a mais. Então, chegou o meu momento e eu decidi compartilhar isso com vocês e eu falo, pessoal, com o coração aberto, seja se você que está assistindo uma pessoa que não me conhece ou uma pessoa que me conhece mais ou menos de vista, conhecida, ou um amigo, ou mesmo alguém da minha família. Então, eu falo de coração aberto, eu falo que as minhas experiências eu tenho compartilhado só para fazer o bem, para desejar o melhor para a pessoa, para desejar que ela consiga superar as adversidades do cotidiano que realmente massacra a gente e que ela tenha essa consciência, desperte uma hora e fala, não, eu vou mudar a minha vida e decidir mudar, né? Está na mão de vocês. Aí já é uma questão que também parte dessa atitude própria, né? Exatamente. Bom, gente, acho que basicamente é isso, né? A gente não quer ficar estendendo muito, né? Então acho que o resumo da ópera é esse. Acho que vale dizer como experiência própria que é muito legal quando você vê a história, o depoimento de outra pessoa, porque isso aconteceu comigo até antes de eu entrar para participar do blog, então foi uma coisa que me inspirou. Então acho que a gente também, um dos nossos objetivos é poder inspirar outras pessoas também e mostrar como que a nossa vida está correndo com esse foco hoje. É isso aí. Beleza? Beijo, gente. Obrigado.